se abesta. Pô, quem nunca assistiu Chaves aí, que me perdoe, tá? Gente, estou aqui, graças a Deus. Aleluia. Quem aqui estava na semana passada? Quem foi edificado aí pela mensagem do Jeff? Pastor Jeff, cadê? Olha ele aí, cadê? Foi muito especial. Eu não estava aqui, mas tive o privilégio de acompanhar à distância. Mas eu creio que Deus tem falado conosco ao longo dessa série de mensagens chamada Ghost, né? Se você consegue ter essa pronúncia com um T mudo aí do seu lado, Ghost. Fala para a pessoa do seu lado assim, Ghost. Então, e Ghost na verdade é fantasma em inglês, não tem nada de especial nisso, mas o lance é que nós temos falado que aqueles que estão em Cristo não têm medo de assombração do passado. Amém? Então, se você está com alguém do seu lado, fala assim, nós não temos medo de fantasma do passado. Sabe aquelas coisas que ficam meio que assombrando a gente, como se a gente estivesse meio que fazendo o que nós não queríamos fazer? Nós não temos medo dessas coisas, porque nós estamos em Cristo. E por estar em Cristo somos nova. Aleluia! Quem está em Cristo? Vocês estão dormindo. Quem está em Cristo, gente? Amém. Abra a sua Bíblia em Mateus 15. Quer dizer, Mateus 14, perdão. Mateus 14. Diz assim, no versículo 22. Logo em seguida, se você não sabe aquilo, logo em seguida do quê? Logo em seguida dele multiplicar os pães, para aquela multidão de pessoas que estavam seguindo ele, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Jesus era um cara que gostava da multidão também, tá? Não era só o cara que estava ali com os discípulos, ele queria se despedir da multidão. Quem aqui é sempre o último a se despedir das coisas? Tem alguém aqui que fica por último? Eu, né? Tem alguém aqui que fecha as portas dos rolês, que fica por último, é abandonado, né? Enfim, fica sem carona depois. É esse. Versículo 23, tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Repete comigo, para? Amém. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco dos discípulos já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, vigília, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram... não, esse é o grito deles? O texto é escrito que eles ficaram aterrorizados. Eu gostei desse aterrorizado do Ricardo. Mas eles ficaram aterrorizados e eles gritaram quando eles viram aquela aparição andando sobre o mar. Eles ficaram aterrorizados e gritaram o quê? Gente, vocês já ficaram com um susto de verdade? Já tomaram um susto de verdade? Não, é sério. Vocês acham mesmo que se você estivesse no lugar de Pedro, Tiago e João no barquinho, vocês gritariam exatamente assim quando eles estão falando ali que eles ficaram aterrorizados e eles gritaram, é um fantasma. Eu vou dar chance para a gente expressar, tentar junto, né? Amém? 1, 2, 3. É um fantasma! Gente, eu não sei se você já assistiu algum daqueles filmes de suspense. Quem aqui gosta de suspense? Quem aqui gosta de filme de terror? Vou orar pela sua vida, irmão. Por que você gosta de filme de terror? Não faz sentido nenhum, né? O cara gosta de assistir um filme que ele vai tomar susto. Ele gosta de assistir e ser pego, sabe? Assim, sabe? Não faz sentido, mas tudo bem, né? Mas eu oro por você depois. Mas aqueles filmes de suspense, onde aquela cena clássica, tá tudo apagado, a pessoa entra numa casa, numa sala, tá tudo apagado,
e a pessoa desconfia algo estranho, né? Um barulho talvez estranho e tal, e então ela resolve checar. Tem alguém aí? Como se o ladrão fosse falar assim, estou aqui. Como se o assassino fosse falar assim, estou aqui no fundo. Como se o monstro, sei lá o que fosse, tivesse que avisar ela, olha, deixa eu avisar você aqui, que eu estou aqui, tá? Mas dá aquela sensação de medo, né? Porque está ali, é descontrole, né? A pessoa está entrando, não sabe o que tem ali naquele lugar. Então, essa cena não faz sentido nenhum, mas ela é curiosa, porque a gente vê com uma certa frequência, né? Essa pergunta, né? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Quem nunca fez isso no escuro, no sozinho? Eu já fiz, né? E eu vou contar uma história muito curiosa que aconteceu uma vez na minha casa. Uma vez eu fui sair para fazer uma ministração. A gente morava aqui no Horto. E aí eu fui fazer uma ministração, eu saí, era meio da tarde assim. E aí eu normalmente saía por uma porta que tinha na cozinha. E nesse dia, não sei porquê, cargas d'água, eu resolvi sair pela porta da sala. E eu não tranquei a porta, eu deixei a porta tipo só encostada assim, né? Beleza. E aí eu fui para o interior, eu não lembro onde se era, no interior de São Paulo. Eu lembro que eu voltei, já era meio de madrugada, né? E aí eu cheguei em casa, estava tudo apagado, e essa porta da sala estava semi-aberta assim. E aí eu já fiquei assim, pô, só está a Gabi em casa. Ou o ladrão matou ela, né? Ou o ladrão está lá dentro agora, né? Ou tem alguma coisa errada. Eu lembro que eu entrei devagarzinho assim, estava tudo meio apagado. Aí eu entrei e fiz a pergunta, tem alguém aí? E eu lembro assim, Gabi, Gabi, Gabi. Aí lá no fundinho a Gabi, Rafa, Rafa. E a voz foi aumentando. Ela, Rafa, eu. Ela, meu Deus do céu, você deixou a porta da sala aberta? Eu falei, deixei. Eu achei que fosse um bandido que entrou aqui. E ela me aparece com uma faca na mão. Eu falei, que é isso? Eu falei, eu não sei, eu estava aqui tentando me proteger, era a única arma que eu tinha em casa. Gente, quando nós perdemos o controle da situação, quando a gente está meio fora do governo das circunstâncias ao nosso redor, aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer, aquilo que parece ser do mal, né? Eu lembro que tinha um filme que o pessoal falava, Aparição do Mal, meu Deus, ou o nome do filme, né? Mas aquela sensação de que vai aparecer alguma coisa, vai nos dar um susto, ou vai aparecer alguém que vai nos fazer um mal. Aquela sensação estranha do descontrole, quando você está ali sozinho às vezes. E de fato, tem alguns medos que surgem exatamente nesses momentos onde nós não estamos no nosso controle, nós não estamos controlando as coisas, nós não estamos controlando os eventos ao nosso redor, nós não sabemos o que pode acontecer daqui um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, nós não sabemos o que pode acontecer na nossa vida, no nosso casamento, na nossa história, na nosso trabalho, enfim, nós não sabemos. Então a gente fica meio na defensiva, a gente fica meio na proteção, tentando se blindar, porque o medo de alguma forma nos protege também. Porque o medo sim é um sinal que aponta para uma proteção. Mas existem momentos em que algumas aparições surgem na nossa vida e aparentemente no começo nós temos medo, mas de alguma forma elas dão alívio para nós. Eu lembro que quando eu apareci e a Gabi reconheceu que era eu, aquela sensação de alívio. Ufa, não é um ladrão, é o Rafa. Ufa, não é alguém querendo fazer mal. Mas no começo, aquele medo, quem é? O que está acontecendo? Como que você deixou a porta aberta? Eu fiquei com medo que alguém aparecesse, mas ainda bem que você apareceu. Ainda bem que essa aparição, ela me trouxe alívio. E deixa eu dizer uma coisa para você. Existem momentos em que Deus vai nos conduzir a momentos e a situações de descontrole,
para que nós, de fato, tenhamos essa percepção dele nos protegendo, dele que aparece meio que uma assombração, e às vezes nós temos medo de Deus, mas ele nos convida a nós sermos aliviados no meio da jornada. Deus, ele aparece para nos salvar no meio dos nossos piores medos. Vira para quem está do teu lado e fala assim: no meio do seu medo, existe uma aparição que te salva. Jesus. O que acontece aqui nessa história, se a gente começar a olhar, nós percebemos aqui, olhando para essa história, que existem áreas na nossa vida que nós temos medo de encarar, de nos arriscar, de romper limites, superar, e provavelmente áreas que a gente perde o controle. Provavelmente áreas que nós olhamos para a nossa história e a gente não tem domínio sobre ela, porque elas são cíclicas, elas vêm e vão, elas não somem de uma vez por todas, elas vêm, nos causam pressão, a gente resiste, elas somem, depois aparecem de novo. É como eu falei, elas são meio que fantasmas na nossa história. E então, onde a gente vive naquela sensação de que a qualquer momento essa assombração pode surgir nessas áreas e trazer culpa, trazer de alguma forma peso, trazer condenação sobre nós. Então a gente busca se proteger através de recursos provisórios, mas que não resolve a nossa angústia no medo. A gente anestesia as nossas emoções e a nossa fé. Quando a gente sente medo, muitas vezes nós não tratamos aquilo que causa o medo e que nos paralisa. A gente simplesmente anestesia e a gente tenta seguir, virar a página. E a gente vai meio que driblando essas situações. A gente vai meio que tentando virar a página sem encerrar os capítulos. A gente vai tentando virar, tocar a nossa vida pelo nosso próprio esforço. E a gente se esquece de encarar algumas coisas da nossa própria história que precisam ser encerradas, que precisam ser finalizadas, que precisam ser perdoadas, que precisam liberar perdão, que precisam de cura, que precisam de salvação, que precisam de santidade, que precisam de alguma forma de mudança, de transformação. E nós vamos emendando a nossa história, ao invés de encerrar os capítulos. E então a nossa história fica uma colcha de retalhos, que não tem começo e nem fim. A gente fica uma mistureba de emendas. Olha para a pessoa lá, vê se ela tem aparência remendada. Alguns estão mais gastos, né? Está tudo bem. Mas Deus não quer você com uma história remendada. Fala aí para quem está. Deus não te quer remendado. Deus quer te fazer novo, de novo. Mas fala com alegria. Deus quer te fazer novo, de novo. Então para de remendar a sua história. Amém? Quem está vivo aí? Jesus quer nos levar a um lugar onde nós somos expostos aos nossos medos que nos paralisam. E sim, Ele é essa aparição no meio do caos que nos salva. Jesus aparece para nos salvar de nós mesmos, da nossa própria cabeça dura. Jesus aparece no meio da nossa tempestade para nos ensinar a dar passos de fé e depender do nosso Salvador. Jesus quer nos ensinar a render tudo àquele que é dono de tudo. E há uma boa notícia para mim e para você. Há esperança para você com essa história remendada. Olha para a pessoa que está fazendo. Há uma esperança para a sua história remendada. Há uma esperança. Há uma boa notícia. Nós estamos aí esse ano aqui na igreja falando e vivendo sobre boas notícias, boas novas, o evangelho que faz todas as coisas novas. Não existe caos na vida de ninguém capaz de impedir o Salvador de nos fazer superar os nossos medos. Vocês entenderam o que eu falei? Vou repetir, nem eu lembro o que eu falei. Não existe caos na vida de ninguém capaz de impedir o Salvador de fazer superar todos os nossos medos. Agora repete para a pessoa do seu lado tudo o que eu falei.
Tô brincando. A pergunta é: quantos querem encarar e superar os seus medos olhando para Jesus? Olhando para Jesus. Primeira coisa que eu quero me atentar aqui nesse texto, nós lemos até a metade da história, depois eu vou continuar, mas no capítulo 14, 22, o primeiro versículo, diz que Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele nos envia para uma jornada desconfortável. Olha que mensagem boa. Jesus tem uma jornada desconfortável para você, aleluia. Jesus tem uma jornada que vai combater o seu comodismo, aleluia. Jesus tem uma jornada que vai confrontar os seus limites, aquilo que você impõe sobre você mesmo. Jesus vai bater de frente com aquilo que Ele não planejou para você viver. E por isso Ele nos envia, Ele insiste com os discípulos. É curioso isso, porque imagina os discípulos assim: não, a gente quer ficar com você. Jesus fala assim: vai. E os discípulos falam assim: não, a gente fica. E Jesus está falando: vai. Entra no barco. E Jesus está falando: não. E os discípulos falam: não, a gente quer ficar com o Senhor aqui. E Ele está falando para você: entra no barco. Entra no processo. Entra na jossa do barco. E eles estão falando assim: mas não tem outro caminho? E Jesus está falando assim: entra no barco. Ele insistiu com os discípulos. A palavra insistir aqui é persistência. Ele ficou falando, tentando convencer os discípulos. Jesus envia os discípulos em um barco sabendo como seria a jornada. Jesus não envia a gente para viver uma história. Quando Ele nos encontra e Ele nos envia para essa jornada, tipo assim: pô, agora a gente vai viver com Jesus. A sensação que eu tenho, não sei você, mas quando eu não era da igreja, como a gente viu na semana passada, eu era só um membro qualquer. Quando a gente era da igreja, a sensação que dá é que depois que a gente veio para a igreja, os nossos problemas aumentaram. Pô, bicudo, que luta, hein? Quando eu não seguia Jesus, parecia que não tinha luta. Agora que eu sigo Jesus, parece que todas as lutas me perseguem. Quem é que testifica isso aí? Ah, pô, quando eu não era crente, quando eu estava no mundão, pô, a vida estava tranquila. Agora que eu sou crente, pô, todos os problemas me perseguem. E até os outros vêm trazer problema para mim. Quem? Faz sentido ou não? Jesus, Ele envia os discípulos sabendo que seria uma jornada difícil. A questão é que Jesus nunca nos envia para um rolê furado. Quem aqui tem amigo que é perito em chamar para o rolê furado? Meu irmão. Quem aqui tem aquele amigo que te chama e fala assim: não precisa trazer comida? E aí você vai, com fome. E chega lá, tem 500 gramas de A100 para um churrasco. Deus está vendo, mano. E aí, esse amigo sempre está presente no meio dos melhores rolês, né? E o lance é que Jesus nunca vai nos enviar para um rolê furado. Sabe por quê? Jesus, Ele está planejando, ou Ele tem um plano que comporta os dias bons e os dias maus que nós vivemos, e tudo isso está cooperando para que nós vivamos glória. Jesus nos envia sabendo que nós vamos ter dias muito ruins. Jesus nos chama para uma vida e Ele não nos exclui do sofrimento. A vida cristã não é imune ao sofrimento, pelo contrário, a vida cristã ressignifica o sofrimento. Porque nós aprendemos a não sofrer por aquilo que produz morte. Nós aprendemos a sofrer por aquilo que produz vida. Nós aprendemos que sacrifício é aquele que edifica o caráter de Cristo e não aquele que me leva para o pecado. O que tem de gente sacrificando a sua história e sem perceber, vivendo uma vida que produz morte. Digo a você que o sacrifício com Jesus produz vida. A sua jornada com o Senhor produz vida. Não importa se vem dias bons ou dias ruins. Apesar dos processos que passamos sejam desafiadores, o barco que Jesus insiste que eu e você entramos
nunca afundará. O barco que Jesus nos pede para entrar nunca vai afundar. A história que Deus tem para a sua vida nunca vai afundar. O plano que Deus tem para a sua vida nunca vai afundar. E é por isso que nós percebemos uma obra consistente do Espírito, desde a fundação dos dias até os dias em que nós vivemos. Uma insistência do Espírito atraindo o meu e os seus olhos a um lugar de alívio em Jesus. Só Ele tem alívio para nós. Só a jornada que Jesus tem para mim e para você produz alívio ao invés de peso. A sensação que dá é que os discípulos eles estão sendo abandonados. Jesus manda os caras atravessarem o rio e vai fazer outro rolê. Só que Jesus já está andando com essa galera já faz um tempo, tendo relacionamento, amizade. Então ele envia e dá uma sensação que Jesus preferiu a multidão, Jesus preferiu o outro, Jesus abençoou o outro e esqueceu de mim. Ele tornou inviável o reencontro. Não sei se faz sentido para você, mas naquela época não tinha outra forma de atravessar um rio senão por um barco. E ele manda os discípulos atravessar com um barco e ele fica. Como que Jesus vai depois? Os discípulos estão pensando, já era, isso aqui, acabou. A gente vai ter que se virar daqui para frente. E depois de ter realizado multiplicação de alimento de forma sobrenatural, de ter criado vínculo com essa dependência de alguém que é divino, que é extraordinário. Quando a gente experimenta situações que parecem como um bálsamo para nós, quando nós estamos andando nessa jornada com Jesus, a sensação que dá é que nos dias bons, eles marcam a nossa história. E nós nos esquecemos de que Deus também está quando nós estamos nos dias maus. Mas a gente estabelece vida cristã só pelo dia bom. Só quando nós estamos ali no êxtase. Só quando nós estamos juntos ali no êxtase de andar junto. Mas e quando eu e você estamos sozinhos na nossa rotina? E quando isso aqui tudo não cabe no seu quarto? E quando tudo o que nós vivemos juntos é um reflexo daquilo que nós vivemos sozinhos? E se nós vivêssemos o que nós vivemos aqui no nosso trabalho? E se nós vivêssemos o que nós vivemos em um evento, uma conferência ou um movimento do ID na nossa universidade? E se nós vivêssemos essa dinâmica da presença de Deus quando nós perdemos um ente querido, quando nós temos uma perda de trabalho, quando nós nos frustramos, nos decepcionamos na jornada e dá uma sensação de que nós estamos sozinhos, e a gente se lembra, puxa, se eu tivesse agora um culto aqui em casa, se eu tivesse agora vivendo aquele momento que eu já vivi lá atrás. Mas ei, Jesus te envia para você desfrutar de uma oportunidade. Jesus quer te surpreender na sua história. Mais do que nós sermos pegos aqui em um lugar que é previsto, Jesus quer aparecer quando você não espera. Jesus quer ser aquela aparição que você já perdeu o controle, você já não tem mais recurso para solucionar os seus problemas, você já não tem mais o que fazer, então você só tem uma expectativa: Jesus, se o Senhor não aparecer, não vai dar certo. Se o Senhor não se manifestar, não vai dar certo. É quando nós aprendemos a depender de verdade. Jesus nunca nos envia sem um plano. Jesus tem um plano para mim e para você. Tudo o que Deus faz na nossa história é para revelar o seu plano de salvação. Para isso muitas vezes é preciso perder o controle de achar que podemos salvar a nós mesmos. Jesus, Ele é perito em puxar o tapete quando nós achamos que damos conta sem Ele. E então Ele te lembra do porquê e do para que você foi criado. Você não nasceu para ficar sozinho. Olha para quem está do teu lado e fala assim:
eu não nasci para ficar sem você. Alguns aproveitaram a deixa, né? Mas tá tudo bem. Mas nós não nascemos para andar sozinho. Há um desejo intrínseco em nós por viver em coletivo, em comunidade. Quando Deus cria o homem, viu que ele estava sozinho, ele olhou e falou assim: não é bom que o homem viva só. Por isso ele criou a mulher. E o senso de comunidade faz parte desse plano de Deus em revelar quem ele é na terra. É impossível você viver todo o plano de Deus sozinho, porque o plano de Deus se manifesta no corpo, no coletivo, na família. Se manifesta quando nós estamos juntos. Por isso, quando nós estamos com medo, nós corremos e nos isolamos. Por isso que quando nós estamos suscetíveis a esse lugar de carnalidade, a gente corre para o lugar onde Deus nos planejou para estarmos, que é o corpo, que é a família. Então Jesus tem um plano para nós. E a primeira coisa é que Jesus, sim, Ele nos envia para uma jornada desconfortável. E no versículo 23 e 24 Ele diz: tendo despedida da multidão, subiu sozinho em um monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava sentido contrário. Parece que estamos passando por um momento em que nós estamos vivendo tudo sozinho, mas deixa eu te lembrar, existe um Deus que está intercedendo por nós. Os discípulos entraram no meio de uma tempestade, sozinhos, talvez se sentindo abandonados num processo, numa história, numa jornada, dizendo: talvez Deus nos abandonou, Deus deixou a gente, Jesus, o Messias, Ele deixou a gente, acabou, daqui para frente é só nós. Mas o texto diz que enquanto os discípulos estavam a uma certa distância, Jesus estava orando no monte. E é curioso porque os evangelhos vão registrar as orações de Jesus, e com uma certa frequência Jesus orava pelos seus discípulos. Jesus orou até mesmo por mim e por você. Jesus intercede por nós. Romanos 8 vai dizer que a verdade do evangelho é que Cristo veio, morreu, ressuscitou, subiu, assentou-se à direita do Pai e hoje intercede por nós. Jesus sabe como eu e você nos sentimos, porque Jesus veio e viveu aqui como homem. Jesus sabe o que você passa quando você está sozinho. Jesus sabe o que você passa com as suas emoções, com os seus pensamentos, com suas crises, porque Jesus passou por essa terra como um homem, feito eu e você. A questão é que esse homem agora está sentado à direita do Pai, e Ele está intercedendo por nós. Eu imagino isso de uma forma alegórica, que eu imagino isso. Eu imagino Deus Pai conversando com o Filho e Ele dizendo: está vendo aquele ali? Eu sei o que ele está passando. Está vendo aquele ali? Nós não podemos distanciar os nossos olhos. Eu sei a perseverança dele. Eu fico imaginando Jesus testificando a minha e a sua fé diante do Pai, intercedendo. Ele é o intercessor. Ele é aquele que se coloca entre Deus e os homens. Ele é aquele que reconecta a minha história com a história de Deus. Ele é a ponte que estava quebrada e foi reconstruída por meio da cruz do Calvário. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele foi feito pacificador entre a distância que havia entre homens e Deus. Aleluia! Se não fosse a intercessão de Jesus, nós nem estaríamos vivos para contar história hoje. Se não fosse alguém morrer pelos nossos pecados, intercedendo por nós, nós não teríamos condições de ser chamados filhos de Deus. E a tempestade que está ao nosso redor pode estar contra nós. As circunstâncias podem nos causar pressões contra a nossa história.
O texto diz que o barco estava longe porque o vento estava contrário. E o que isso significa? Que eles estavam indo numa direção que eles não queriam, porque o vento estava soprando forte, eles estavam descontrolados. Enquanto isso, o que nós temos a favor? Um Deus intercessor. Veja, Jesus, ele não apareceu simplesmente para corrigir a rota dos discípulos, mas Jesus permaneceu intercedendo enquanto os discípulos estavam perdendo o controle. Às vezes nós nos ofendemos com Deus, porque dá uma sensação de que Ele nos deixou, porque dá uma sensação de que Ele não supriu a nossa vontade, que Ele não veio de encontro ao que nós esperávamos que Ele poderia fazer, de que tudo que nós vivemos, ou tudo que passou nas nossas histórias, se Deus estivesse lá não teria acontecido. Onde estava Deus quando eu fui abusado? Onde estava Deus quando eu fui traído? Onde estava Deus quando eu perdi alguém querido? Onde estava Deus quando eu fui maltratado? Onde estava Deus quando eu me senti sozinha? Onde estava Deus quando eu não conseguia sair do meu quarto com depressão? Onde estava Deus no meio do sofrimento? Onde estava Deus no meio da solidão? Onde estava Deus? Essa é uma pergunta do mundo. A causa do sofrimento, onde estava Deus? A questão é que Deus nunca mudou de lugar. A questão é que Deus nunca perdeu a sua moral ou o seu governo da história. O ponto é que a maldade do homem distanciou o homem do plano de Deus. Mas o que nós precisamos nos lembrar é que existe um Deus convergindo todas as nossas histórias em Cristo Jesus. Ele é o Salvador da nossa história. Ele é aquele que nos resgata de uma história de iniquidade, de uma história de desespero, de uma história de angústia, de uma história de solidão. Ele nos resgata quando nós menos esperamos, quando nós estamos no momento mais difícil. Jesus nunca perde o controle. Jesus não está assistindo a sua história de uma forma sádica, como os deuses gregos, romanos, flertando em invadir a história dos homens. Não. Deus não está sorrindo com o seu sofrimento. Deus não está sorrindo com a sua solidão. Deus não está assistindo você no meio da tempestade. Deus está preparando o momento onde Ele vai aparecer e revelar salvação. Por mais que seja desafiador, confie, dependa, persevere. Se Jesus te enviou, Ele é responsável pela história. É curioso porque os discípulos obedeceram a Jesus. E a partir do momento em que há obediência, há sujeição de responsabilidade. É como se Jesus estivesse falando assim: vá, porque na hora que vocês forem, vocês estão sob os meus cuidados. É curioso porque a gente vai, a gente diz sim. Quando Jesus nos chama, a gente fala assim: eu quero, conta comigo, pode me enviar. Mas no meio do caminho, a gente começa a gritar: e aí, Deus? Me deixou sozinho? Me abandonou? Acabou o dinheiro? Acabou o recurso? Acabou as emoções? Acabou o casamento? Acabou tudo. A pergunta é: se você entrou no barco sem Jesus, ou se você obedeceu Jesus e por isso entrou no barco. O que tem de gente entrando em história, falando que Jesus mandou, mas Jesus nunca abriu a boca. O que tem de gente entrando em relacionamento furado, porque Deus falou. O que tem de gente abrindo mão de situações e topando desafios,
comprometendo a sua história, que Jesus nunca falou nada. Nós encaixotamos Jesus em uma coisa que se chama necessidade. Você precisa de um Deus que atenda a sua necessidade. Então você abre a Bíblia e Ele vai falar com a sua necessidade. Então você ora e você vai esperar que Ele atenda a sua necessidade. Então você vai para a célula, vai para um culto, vai para um evento e você espera que Deus atenda a sua necessidade. Você espera que as pessoas atendam a sua necessidade. Então que na verdade você precisa de um personal Jesus. Alguém que atenda a sua necessidade. Mas Jesus não está preocupado com a sua necessidade. Ele conhece as suas necessidades. Mas Jesus está ocupado em cumprir o plano dele na sua vida. Ainda que isso custe te frustrar nas suas necessidades. É curioso porque Deus sempre usa métodos que a gente muitas vezes não entende. E o ponto aqui que acontece é que quem caminha sob a direção de Cristo é coberto pela intercessão de Cristo. Jonas entrou numa embarcação sem a direção de Deus e acabou na barriga de um peixe, no abismo do mar. E pela graça ele encontrou salvação. Jonas desobedeceu à voz de Deus, foi engolido por um peixe e foi levado às profundezas do mar. O ponto aqui é que os discípulos obedeceram a Jesus e por isso foram conduzidos a um lugar que no meio da turbulência eles ainda estavam sob o cuidado de Deus. A Bíblia é a história da humanidade que está cheia desses exemplos de homens que obedeceram e de homens que não obedeceram. A humanidade, a história dos homens na terra está cheia de pessoas que fizeram boas escolhas e más escolhas, e até hoje nós percebemos isso. Então, sem muita profundidade, apenas uma sensação lógica, não seja burro. Olhe para aqueles que erraram antes de você e não repita os mesmos erros. Você acha mesmo que a humanidade tem progredido ao longo da história seguindo seus próprios meios? Ou será que realmente nós não precisamos de um Salvador intervindo nas nossas vidas? Será mesmo que o homem é capaz de consertar o rumo da história pelos seus próprios recursos, pela sua própria inteligência? Ou será que nós não precisamos de alguém que apareça e mude a nossa história? Será que nós vamos repetir os mesmos erros dos nossos pais? Como diria a canção poética Renato Russo, como nossos pais, nós repetimos as mesmas coisas. Será que nós vamos repetir os erros dos nossos amigos? Será que nós vamos repetir os erros que nós vimos ao longo da história? Ou será que você vai tomar uma decisão de obedecer a Jesus, de se render a Deus, de falar assim: eu não dou conta, eu preciso de um Salvador? E então o texto diz, no versículo 25 a 27, que na alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Estamos tão tomados às vezes por medo do nosso futuro, medo das coisas ao nosso redor, medo de nos relacionarmos, medo de nos rendermos, medo de entregarmos nossa vida para Deus. A gente está tão tomado de medo que a gente desaprende a discernir a voz de Deus. A gente para de perceber a grandeza de Deus. A gente para de perceber nos pequenos detalhes. E a gente vai aos poucos endurecendo a nossa fé, vai ficando cada vez mais distante. Você já viu a história daquele homem que estava preso em uma enchente e ele estava esperando alguém salvar? E então um homem com um bote salva-vida vai até ele e fala assim: eu vim te salvar. Ele: não, eu estou esperando Deus me salvar. Aí vem um barco em seguida e fala assim: eu vim te salvar. Ele fala assim: não, eu estou esperando Deus me salvar. Vem um helicóptero
E desce o bombeiro e fala assim: eu vim te salvar. Ele: não, eu estou esperando Deus me salvar. Passa um tempo, a enchente sobe e aquele homem morre. E então aquele homem chega diante de Deus no céu. E ele fala: Deus, eu esperei você me salvar. E então Deus fala assim: eu fui 3 vezes. E você não quis. Você parou para pensar que no meio da nossa correria, a gente para de discernir Deus através de um convite do tipo assim: vamos para a célula hoje? Ei, como que você está? Sabe aquele líder que te manda umas mensagens às vezes e você desativou os 2 pontinhos do WhatsApp para ele não ver que você viu? Sabe aquele convite? Sabe aquela fala que a gente menospreza e banaliza? Que é alguém gastando a sua vida por amor à sua vida? Sabe quando a gente menospreza a voz de Deus em ambientes como esse? Entrando, ouvindo às vezes mais do que 1 hora de mensagem, e a gente sai daqui e nada muda. Sabe o que você está falando? Que Jesus não funciona para mim. E que o tempo que nós gastamos aqui, você jogou no lixo. Como se fosse, realmente, eu não tenho mais nada para fazer na minha vida. A gente não tem família, a gente não tem filho, a gente não gastou a nossa vida não para isso aqui. A gente não está gastando a nossa vida não para que outras pessoas que nós nem conhecemos conheçam Jesus. A gente não está fazendo isso aqui não porque a gente tem mais o que fazer. Não, gente. Eu queria poder trazer um discurso diferente, mas existem pessoas aqui gastando a vida para que você tenha um encontro com Jesus. O ponto é se você recebe. Se você vai para sua casa e vive. Porque você pode entrar e sair e nada mudar se você não obedecer. Se você não reconhecer. Se você não discernir. Sabe o que é discernir? Separar para uso. Discernir a presença é você separar para praticar. Discernir a palavra é você separar para praticar. Discernir a presença é você separar para praticar. Deus não quer te salvar dos seus problemas se você não tiver interesse em praticar a presença. Porque Jesus não nos salva dos problemas, Jesus nos salva da distância dele. Jesus não quer te salvar para que você não tenha problemas. Jesus quer te salvar para que você ande com Ele para sempre. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você já discerniu a presença de Deus te salvando por meio da célula, por meio dos seus amigos, por meio dos seus líderes, por meio das pessoas que te aconselham, pastores, culto, pelo momento de louvor, pela palavra, pelas circunstâncias do dia a dia? Você já foi grato por essas pessoas? Você já agradeceu por aquela pessoa que quando você estava na pior, aquela pessoa gastou tempo com você? Você já honrou essas pessoas? E Jesus é paciente conosco. Ele fala: coragem, sou eu, tá maluco? Que fantasma? Que medo é esse da presença? Sou eu. Não tenha medo, sou eu. Eu não te enviei nessa jornada. Quem que você acha que apareceria no meio da jornada? Sou eu. Eu não te chamei para essa história. Quem você acha que sustenta ela? Sou eu. Eu não te chamei para essa missão. Quem que você acha que sustenta? Sou eu. No versículo seguinte, Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, me manda ir ao teu encontro sobre as águas. Então ele responde: venha. E Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me.
quando nós olhamos para essa história, a gente aprende algumas coisas. De que a gente precisa aprender a perguntar: Jesus, é você mesmo? Jesus, é você mesmo no meio da minha história? Jesus, é você mesmo? Eu fico pensando naqueles caminhantes de Emaús que, ao perceberem que Jesus tinha morrido, eles frustrados voltam para sua cidade e eles estão comentando entre eles sobre o que aconteceu. Como pode? Ele falou que era o Messias, ele morreu. Ele falou que era o prometido, ele morreu. Então a palavra diz que no meio do caminho Jesus aparece e eles não reconhecem Jesus. Tamanho era o desespero que eles estavam vivendo. E Jesus começa a perguntar: o que aconteceu? E eles não reconhecem e começam a falar assim: onde você estava? Você não estava em Jerusalém não? Você não está sabendo o que aconteceu não? Um homem que veio falando que era o Messias, ele morreu. A nossa fé se frustrou. Não tem mais o que acreditar. Então Jesus vira para ele e fala assim: ah, como vocês são lentos. Como custa vocês aprenderem. Não estava escrito isso na Bíblia não? Vocês não leem a Bíblia? Vocês não sabem interpretar e discernir o que está escrito? Vocês não sabem olhar e fazer uma leitura das estações? Vocês não está escrito que Jesus haveria de morrer, ressuscitar? Não está escrito isso? Então Jesus começa a consolar, falando aonde ele estava em toda a Bíblia. E eu fico imaginando Jesus com paciência com aqueles discípulos frustrados, com medo, desesperados. Está vendo aqui, lá no deserto, quando o povo estava saindo do Egito, está vendo essa nuvem? Sou eu. Está vendo o fogo que desce para esquentar no frio da noite? Que desce do céu? Sou eu. Está vendo o pão que descia para alimentar o povo no deserto? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Calma, sou eu. Sabe como Jesus traz alívio para nós? Quando ele diz: sou eu. Sou eu. E é curioso porque isso é suficiente para Pedro falar: se é você mesmo, então me fala para eu sair do barco, ir na sua direção. E Jesus fala: venha. O barco nessa situação era o lugar mais seguro, convenhamos. O barco diante de uma história como essa é o lugar onde nós sentimos mais protegidos. Vamos lá. Mas o convite de Jesus é para nós abrirmos mão daquilo que nos protege, abrirmos mão daquilo que nós estamos apegados, abrirmos mão daquilo que nós usamos como escudo diante das acusações da nossa vida, abrirmos mão daquilo que nós nos sentimos mais confortáveis ou mais cômodos, abrimos mão de uma vida normal, abrimos mão de uma vida média, ou seja, uma vida medíocre, abrimos mão de uma vida pacata, abrimos mão de assistir Deus aparecer, e ao ouvir o convite de Deus falando: venha, nós não escolhemos o lugar mais controlado. E eu sinto que Jesus tem convidado algumas pessoas aqui a sair do barco, a perder o controle. E é curioso isso, porque esse convite foi falado para Jesus, para Pedro, mas Pedro não estava sozinho no barco. Era Pedro e mais 11. A pergunta que Pedro fez: se é o Senhor mesmo, manda-me ir à sua direção. Então Jesus fala: venha. Jesus não falou: venha, Pedro. Jesus falou: venha. 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 Venha, Vitória. Venha, Bexiga. Venha, Vitor. Venha, Marcos. Venha, Marcelo. Venha, Igor. Jesus fala com todos. O ponto é: por que só Pedro sai do barco? Por
Porque só Pedro experimentou algo que nenhum outro crente na história registrada experimentou. Sou eu. Aqueles que ousam perguntar: quem é que está me chamando? Quem é que está nos chamando? Quando você entende quem está te chamando, o barco não vale mais nada. O seu trabalho não vale mais nada. A sua história não vale mais nada. Os seus planos, dinheiro, não vale mais nada. Quando Jesus está nos chamando, não existe nada que vale mais do que nós dizermos sim. Não é qualquer, é Jesus. E eu sinto que Jesus está chamando nessa noite a você sair da sua zona de conforto, a você desapegar por amor. Ainda que no meio do caminho você olhe o tamanho das ondas e fala assim: Jesus, não é tão simples e tão fácil, me ajuda, salva-me. Ainda que no meio do caminho, dizendo sim para Jesus, você tenha medo. Mas meu irmão, quando você está em obediência, Ele é a aparição que nos salva. A palavra diz que Ele pega Pedro pelas mãos e fala: ah, homem de pequena fé, sou eu. Se você tem medo de entregar tudo para Jesus, o que você precisa entender é quem está te chamando. Ele é suficiente para você. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu queria separar um momento onde você possa ser vulnerável, tá? Queria que nós separássemos esse lugar aqui na frente. E simbolicamente, entenda, simbolicamente, isso vai representar para você sair do seu lugar, vir até aqui na frente, como se você estivesse saindo do seu barco. O que é o barco? É aquilo que você sabe que você usa para se esconder de Deus. É aquilo que você sabe que você usa para se justificar de não entregar tudo para Deus. Talvez seja o seu trabalho, talvez seja um relacionamento, talvez seja os seus planos, o seu perfeccionismo, talvez seja o seu orgulho, talvez seja o seu estilo de vida intocável, eu não sei. Mas eu sinto Jesus falando: venha, saia do lugar que você não foi planejado para estar. Existem algumas pessoas aqui sendo chamadas para missão, e Deus está te incomodando a você sair do barco. Deus está chamando você para abrir mão da sua história. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando, gente? É um convite para você olhar para a sua vida e olhar e perceber se você está fora do barco ou dentro do barco. Se você está controlando a sua vida ou se é Jesus quem está governando a sua vida. Se você está aqui assistindo um ambiente da presença de Deus, ou se você está entendendo o que a gente está falando aqui e uma resposta um pouco mais agressiva está produzindo no seu coração um ato de fé, de ir na direção daquele que está te chamando. Nós não estamos brincando de culto, nós não estamos brincando de ser igreja. Nós sabemos o que nós renunciamos para viver com Jesus. A pergunta é se você vai gastar a sua vida naquilo que produz vida ou produz morte. Saia do seu barco, abandone as práticas pecaminosas, abandone o pecado, abandone a pornografia, saia do barco.
Abandone a imoralidade, saia do barco. Abandone a carência que produz relacionamentos impróprios, saia do barco. Abandone uma vida de vícios, saia do barco. Abandone uma vida religiosa, saia do barco, porque o barco é a superfície. Vamos lá. Enquanto nós cantamos, eu ia pedir os líderes para nós orarmos. Se você sente no seu coração que você deve sair do seu lugar e entregar algo que o Espírito está falando no seu coração, existem pessoas aqui endurecidas, resistentes, mas saia daqui mais leve. Saia daqui experimentando esse amor que nos constrange e nos salva. Ele nos salva de nós mesmos. Isso aqui não é só um lugar de relacionamento, de amiguinhos. É um lugar onde nós vivemos a presença de Deus. Ah, Jesus. Entregue a sua vida por completo a Ele. Há algo maior, verdadeiro, profundo.